A Justiça finalizou mais um dia de audiências do caso da morte por envenenamento da professora de Pilates, Larissa Rodrigues. A sogra da vítima, Elizabeth Arrabaça, e o marido, Luiz Garnica, foram ouvidos nessa tarde. A repórter Mariana Robert está ao vivo e traz todos os detalhes para a gente. Oi, Mariana. Boa noite. Olá, Chimene, boa tarde a você, boa tarde a todos. Chegou ao fim a terceira e última audiência de instrução do caso Larissa Rodrigues, a professora de Pilates que foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava com o companheiro Luiz Garnica em março deste ano. Hoje, 7 pessoas foram ouvidas, sendo 5 testemunhas, com destaque para o pai de Luiz Garnica e ex-marido de Elizabeth Arrabaça, além dos réus. O interrogatório de Elizabeth Arrabaça demorou cerca de 1 hora e 15 minutos. Já o de Luiz Garnica demorou 3 horas, ou seja, ele demorou 3 horas durante o depoimento na audiência de instrução realizada hoje. Agora há pouco, nós estivemos com o promotor responsável pelo caso, Marco Túlio, que deu detalhes e fez um balanço dos depoimentos que foram colhidos. Vamos acompanhar. Ela nega o crime, né, como ela já vinha negando. Inclusive diz que a carta que ela escreveu foi num momento de extrema debilidade, que ela não confirma os termos daquela carta. Enfim, durante todo o interrogatório ela negou. Luiz nega a participação no crime e acusa a mãe de ter matado não só a esposa, como também a irmã. Então ele diz que foi a mãe e diz que a mãe fez isso com a Larissa, fez também com a irmã e dá a entender que foi uma conotação financeira, porque com a morte da irmã, principalmente, a Elizabeth seria herdeira. Inclusive, o Luiz ainda acusa a mãe de ter furtado 100 mil reais que ele tinha em espécie dentro do apartamento dele, que, segundo ele, era produto de consultas médicas por ele realizadas. Estou dizendo das contradições, das mentiras que eles contaram. A mãe falava de uma forma, a Elizabeth e o Luiz de outra, só quando o juiz questionava sobre isso, ou quando o promotor questionava sobre isso, é que eles procuravam entrar em conformidade sobre essas versões. Nós esperamos que ambos sejam pronunciados. Do Ministério Público, nós viemos direto para o escritório do advogado de defesa de Elizabeth Arrabaça, Bruno Corrêa, e ele vai falar ao vivo com a gente aqui agora. Olá, Bruno, boa noite. Muito obrigada pela participação com a gente. Eu queria que você contasse um pouco do que foi dito por Elizabeth Arrabaça no depoimento de hoje. Ela matou Larissa Rodrigues? Não, de maneira nenhuma. O interrogatório da Elizabeth foi um interrogatório muito coeso. Ela trouxe informações totalmente precisas. Então, a informação que ela sempre trouxe, né, para a defesa, que a negativa de que ela não participou em nenhuma forma do envenenamento da Larissa, da morte, tá? Sem que nenhuma ponta ali ficasse solta. Tá? Então, todo o contexto de que foi trabalhado na defesa foi ali colocado. Doutor, Luiz Garnica também acusa a mãe, né, de ter matado a irmã e filha de Elizabeth, a Natália. Como que você vê esse depoimento dele? Pois é muito curioso, a gente entende como a defesa da Elizabeth como um ato de desespero do Luiz, de tentar utilizar esse fato da morte da irmã de uma investigação que ainda nem a parte de investigação ainda aconteceu, que um fato não pode ser misturado com o outro, tá? Inclusive ele trouxe um suposto sumiço de um dinheiro dele que teria acontecido há 6 ou 7 anos atrás, que curiosamente também sequer foi lavrado o boletim de ocorrência, né? Então algo em torno de 100 mil reais que desaparece da sua casa e que você não toma nenhuma medida, e aí agora ele quer imputar situações negativas à mãe como uma forma de se defender de uma acusação da qual ele está tendo. Ou seja, no depoimento de hoje, o Luiz não só colocou a culpa na mãe da morte de Larissa, como também na morte de Natália, e agora acusa ela de um roubo aí de quase 100 mil reais? Exato. E aí é o seguinte, como você mesmo já trouxe, o depoimento dele foi 3 vezes maior do que o da Elizabeth. Lógico que é um momento de interrogatório, a gente não tem que questionar o tempo de fala, mas durante a fala dele, inúmeras contradições às perguntas do Ministério Público e do próprio juiz, que ele não conseguiu explicar, foi difícil, ele rodeou e não respondeu. Diferente do interrogatório da Elizabeth, que as perguntas e respostas estavam ali pronto. Inclusive, um outro fato que causou estranheza, que foram 3 horas de uma
linha de voz na mesma, sem nenhuma emoção, sem sequer chorar. Então, tudo isso causa muita estranheza no ato do interrogatório dele. Então, foi muito simples ele querer jogar a responsabilização de um fato só para a mãe. Então, acho que a situação está começando a prejudicá-lo, demonstrar que a responsabilidade pode ser dele e não dela. Doutor, muito obrigada pelas informações, por falar ao vivo aqui com a gente. A gente segue acompanhando o caso. Agora, a audiência de instrução terceira chega ao fim, mas a gente segue acompanhando a decisão da Justiça. Afinal, o caso deve ir a julgamento ainda no próximo ano. Eu volto com você nos estúdios, Chimene. Só reforçando que a defesa do médico Luiz Garnica ainda não se manifestou sobre esse assunto, sobre essa audiência de instrução. A gente reforça aqui que depois desse processo, os advogados e o Ministério Público terão 2 semanas para se manifestarem à Justiça. E aí sim a Justiça decide se o médico e a mãe, Elizabeth Rabassa, vão a julgamento. Muito obrigada, Mariana, pela sua participação.